Salmo 37, versículos de 1 a 40. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Tema: confie no Senhor e espere pacientemente por sua ação. Este salmo contrasta vividamente o ímpio com o justo. Salmo de Davi. Autor: Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece, procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. No versículo 1, do Salmo 37. Jamais devemos invejar os ímpios, embora alguns deles possam ser extremamente populares ou excessivamente ricos. Não importa quanto tenham, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aqueles que seguem a Deus não vivem como os ímpios, por isso, herdarão tesouros no céu. O que um incrédulo adquire na terra poder durar toda a vida dele aqui, mas o que você alcança seguindo a Deus durará para sempre. Nos versículos 4 e 5, do Salmo 37.
Davi nos convidou a deleitarmos-nos no Senhor e a entregarmos tudo o que somos, temos e fazemos a Ele. Mas como pode ser isto? Deleitar-se em alguém significa experimentar grande prazer e alegria em sua presença. Isto só acontece quando conhecemos bem tal pessoa. Deste modo, para deleitarmos-nos no Senhor, devemos conhecê-lo melhor. O conhecimento de seu grande amor por nós fará com que de fato deleitarmos-nos nele. Entregar-se ao Senhor significa submeter tudo, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos bens e talentos, ao seu controle e à sua direção. Entregarmos-nos a Deus significa confiar nele, acreditando que o Senhor pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos. Devemos estar dispostos a esperar pacientemente em Deus para que Ele decida o que é bom para nós. Nos versículos 8 e 9, do Salmo 37. A ira, o furor e a inveja são emoções completamente destrutivas. Elas revelam nossa falta de fé de que Deus nos ama e está no controle de tudo. Não deveríamos preocupar-nos, e sim confiar em Deus, entregando-nos a Ele para que nos guarde e use. Se você der excessiva atenção a seus problemas, poderá tornar-se ansioso e irritadiço. Mas se concentrar sua atenção em Deus e em sua bondade, encontrará a paz. No versículo 11, do Salmo 37. Ser manso e humilde dificilmente parece ser o comportamento apropriado para se lidar com os inimigos, mas as guerras do Senhor são combatidas com a fé, a mansidão, a humildade e a esperança em seus livramentos. Jesus prometeu uma recompensa para aqueles que agem humildemente. Mateus capítulo 5, versículo 5. No versículo 21, do Salmo 37. Podemos dizer muito sobre o caráter de uma pessoa pelo modo como ela usa o dinheiro. O ímpio rouba sob a desculpa de obter um empréstimo. O justo dá generosamente ao necessitado. O ímpio visa apenas o seu lucro, enquanto o justo se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Nos versículos 23 e 24, do Salmo 37. Deus se deleita em quem o segue, confia nele e procura fazer a sua vontade. O Senhor observa e assegura cada passo de seus servos fiéis. Se você deseja que Deus dirija os seus passos, procure o conselho dele antes de começar a caminhar. No versículo 25, do Salmo 37. Na época de Davi, bem como hoje, havia crianças passando fome. Então o que ele quis dizer quando afirmou que os filhos dos justos não passariam fome? Certamente porque sabia que os crentes deviam ajudar os necessitados. Na época de Davi, Israel obedecia às leis do Senhor, que asseguravam que o pobre deveria ser tratado com justiça e misericórdia. Quando a nação era obediente, havia alimento suficiente para todos. Quando se esquecia de Deus, os ricos cuidavam somente de seus interesses, e os pobres sofriam muito. Amós capítulo 2, versículos 6 e 7. Quando vemos um irmão em Cristo sofrendo, normalmente respondemos de três modos. Primeiro, como os amigos de Jó, podemos dizer que a pessoa acarretou a situação. 2, que se trata de uma prova para desenvolver a paciência e confiança da pessoa em Deus. 3, ou podemos ajudá-la. Davi aprovaria apenas a última opção. Embora hoje muitos governos tenham programas para ajudar os necessitados, isto não é desculpa para ignorarmos o pobre e o carente que estejam próximos a nós. No versículo 34, do Salmo 37. É difícil esperar pacientemente pela ação de Deus quando desejamos uma mudança imediata. Mas Ele promete que, se nos submetermos a seus planos e a seu cronograma, Ele nos honrará. Pedro disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Seja paciente, faça continuamente a obra que Deus designou e permita que Ele escolha o momento propício para mudar as circunstâncias da sua vida.